Oi, oi, oi! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo aqui no canal do YouTube da Humaniversidade. E hoje eu vou falar sobre o traço de caráter rígido. Muito bem, eu quero falar agora sobre a rigidez que há em você e a rigidez que há em mim. Será que isso faz bem? Será que o excesso de rigidez pode causar algum tipo de transtorno em nós? Lembrando que todos os traços de caráter, eles são o quê? São formas que todos nós encontramos para lidar com o mundo. São mecanismos de defesa, segundo todo esse conhecimento que foi desenvolvido por Reich e Alexander Lowen, tá? Então, todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês é uma herança desses criadores, tá bom? Então, rigidez. A rigidez em nós se desenvolveu entre 4 anos, mais ou menos, até 6 anos, 7 anos, talvez, um pouco antes, um pouco depois, porque isso depende muito de cada um e como o organismo daquela criança lidou com aquele meio que ela estava inserida. E o que aconteceu nessa fase? O que aconteceu de marcante nessa fase é que nesse momento a criança ela começa a entender mais sobre o espaço ou qual é o papel dela naquele local, no ambiente que ela está, no cenário familiar, ou quando a criança ela está indo para a escola e ela começa a perceber que existe pessoas diferentes, seres, né? Tem gente mais inteligente, gente menos inteligente, gente mais bonita, gente menos bonita, gente diferente. Então, ela começa também a perceber, a criança, que o mundo, ele interage, ou o mundo ao redor dela é um mundo em pares. Pares quer dizer papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia. E aí a criança começa a querer encontrar o par dela. E dentro desse momento do desenvolvimento é conhecido como o momento que a criança também começa a ter sensações diferentes no corpo dela. Até então, ela não sentia muitas sensações na região dos órgãos sexuais. A partir desse momento, ela começa a sentir uma sensação diferente, que não serve só para fazer xixi, fazer cocô ali, né? Mas principalmente no órgão sexual, a criança começa a ter aquela sensação diferente, uma coisa gostosinha. Então, é interpretado como o momento da sexualidade, do libido dessa criança. Obviamente que a sexualidade da criança é muito diferente da sexualidade de nós quando adultos, tá? Então, mas esse é o momento que a criança começa, é marcado por esse momento do desenvolvimento, tá? E aí a criança começa a ver o mundo em pares e ela começa então a competir, né? Porque essa é uma das características marcantes da rigidez, a competição. Se for um menino, competir com o pai pela atenção da mãe. Se for a menina, é competir com a mãe pela atenção do pai. Ou, no caso da menina, vai competir com as mulheres e o menino competir com os homens. Pode ser também que isso aconteça no ambiente da escola, competir pela atenção da professora, do professor, ou do cuidador, da cuidadora e assim por diante. Por quê? Porque a criança ela quer ser vista, ela quer a atenção para si, ela quer ser amada, admirada. Então é assim que a criança ela quer ser admirada, é isso. E aí, o traço da rigidez, ele vem marcado como nós chamamos de triangulação. Então, a criança vai triangular com o pai e a mãe, triangular com o vovô, a vovó, triangular com o tio, a titia, ou triangular com o ambiente. E isso vai fazer com que a criança desenvolva, né, essa competição. Então, uma das marcas, né, que tem a rigidez é que a rigidez
todo traço rígido, ele tem essa capacidade, vamos falar assim, de competir. Então, na escola, por exemplo, entre jogos, então, se for menino, vai jogar futebol, então ele quer se destacar, né, porque ele quer ser visto, quer ser apreciado, quer ser elogiado, quer ganhar a medalha. Então, a rigidez tem muito disso. Se for a menina, às vezes está dançando balé, então quer se destacar para ser a primeira. Então, sempre a rigidez sempre entra, digamos assim, numa competição para ganhar os holofotes, né? Quer ser visto, quer receber lá a medalha. Então, no mundo adulto, quando a rigidez, né, se evidencia numa pessoa, é um tipo de pessoa que vai fazer e acontecer. Se entrou numa competição, num jogo, né, digamos assim, nesses jogos competitivos, vai fazer acontecer e vai querer vencer. Então, o rígido normalmente joga o jogo para vencer. Se ele percebe que ele não vai vencer, aí ele nem entra na jogada. É assim que vai funcionar. E aí, existe a dor. A dor que é marcante na rigidez. A dor que ficou lá marcada nessa idade, entre 4 mais ou menos e 6 anos de idade. É a dor de ter sido traído ou traída, ou ter sido deixada de lado, ou não escolhida, na verdade. É bem isso que a gente usa, não escolhida. Como que isso aconteceu? A criança, ela estava lá e naquele cenário ela vê papai e mamãe e eu. Então, papai, mamãe e eu, então o papai fala que me ama, né, para a menina. Só que quando chega a noite vai dormir com a mamãe. Então, muitas vezes a criança ela quer se enfiar no meio ali da cama do papai e da mamãe. Então, aparentemente, muitos pais deixam, que acham até que é saudável às vezes, né? Mas não é saudável. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas a criança tem que saber que o lugar dela onde é, na caminha dela. Só que a criança, ela sente isso como eu não sou escolhida, ou ela se sente traída. O primeiro amor da menina no coração é o papai. E o primeiro amor do menino é a mamãe. Então, é a princesinha do papai e o príncipezinho da mamãe. E aí, é por isso que vem toda essa competição, digamos assim, de competir com o papai, competir com a mamãe, por espaço, por atenção, por ser visto, por ser escolhido, tá? É bem importante você observar isso, caso você tenha crianças em casa, né, nesse período, como que acontece esse jogo, né, desse desenvolvimento da criança, da personalidade da criança. E aí a criança, ela traz essa marca, né, quando adulto, da dor da traição, porque muitas vezes isso aconteceu várias vezes lá, não só com o papai e com a mamãe, como às vezes também lá na escola, ou às vezes a criança, ela cria todo um imaginário na vida dela, do primeiro amor, e aí esse primeiro amor gosta da outra, ou o primeiro amor, né, do menino o menino gosta de uma menina, a menina gosta do outro menino, e aí a criança, ela se sente o quê? Ela se sente traída, ela se sente não escolhida, e isso acaba criando um monte de dores dentro dela, nessa motivação ou nesse movimento de se relacionar com o outro e não ser visto, ou não ser escolhido, ou não ser amado, caso isso tenha acontecido, tá? Então, isso é uma das características que se desenvolve muito nessa fase, entre 4 anos e 6 anos de idade. Agora, características do corpo do rígido. O corpo do rígido, a tendência do corpo é um corpo muito escultural. Escultural quer dizer que todo o corpo do rígido, da rígida, é aquele corpo que é simétrico. Então, você observa o rosto é perfeito, tudo simétrico, tudo, sabe, os olhos, aquele olhar delineado, sabe, aquele olhar que aparece aquela curvinha, assim, como se fosse um gatinho, não precisa nem maquiagem. Os lábios são aqueles lábios carnudos que dá vontade de beijar, sabe? É um corpo atraente, digamos assim. Então, da rigidez, né, ou de todos os traços, a rigidez é aquela que naturalmente
é atraente. Então desenvolve desde muito novo, muito nova, desde criança ali, essa capacidade sedutora, mas não há esforço, tá? Então a sex appeal da rigidez acontece meio que naturalmente. O corpo dessa pessoa é um corpo todo, fica tudo muito acinturado, então a cintura é ampulheta, bumbum arrebitado, a musculatura é muito bem torneada, então não precisa nem fazer muito exercício para que a musculatura ela seja vista e desenvolvida. Então para a rigidez isso é natural. Agora, características que às vezes são marcantes e são meio negativas é a rigidez propriamente dita. Então, às vezes, rigidez no pensar, rigidez no agir, é determinado até demais, porque é proativo, fala, eu vou fazer. Então, a rígida, o rígido, é aqueles que não medem esforços para terminar algo que se propõe a fazer. Então eles são competitivos. Então às vezes eles competem com alguém que eles vão eleger dentro da mente deles, ou eles competem com eles mesmos, porque eles estão sempre querendo fazer melhor que aquela pessoa, melhor do que ele fez antes. Então eles estão sempre num processo de melhoramento do corpo, melhoramento da mente, sabe, no processo de evolução, porque eles são muito proativos. Então, uma característica que pode se tornar nociva é que a rigidez, ou rígido, a rígida, eles são fazedores. Eles estão o tempo todo e fazendo, e muitas vezes eles não têm limites para descansar. Ou eles estão fazendo curso, ou eles estão fazendo algo no trabalho para conquistar algo. Estão sempre atrás de uma nova conquista, sabe, coisas assim? Então tem que prestar muito atenção caso você esteja vivendo um momento rígido da sua vida, porque tem que ter momentos para descansar, momentos para se acolher, momentos para se cuidar, tá? Por mais que essa característica seja boa nos dias atuais, digamos assim, ser proativo, se destacar, porque o rígido também tem uma excelência na liderança, na comunicação, a rigidez gosta de estar em evidência, estar no palco, falar, né? Ser o centro das atenções também, porque é natural para quem é rígido fazer isso, né? Tem que prestar atenção porque precisa de um período, de um momento para também cuidar de si, descansar, porque o rígido acaba apresentando muitas dores no corpo e às vezes uma certa estafa de exaustão, porque às vezes não tem um certo limite, tá? Muito bom! Espero que você tenha gostado aqui das informações sobre a rigidez em nós, a rigidez que há em você, e observe se no ambiente que você vive, no seu trabalho, se no ambiente que você vive aí na sua casa, tem muita gente rígida. Ou essas características que eu apontei no corpo físico e na personalidade da rigidez se destaca aí nas pessoas com quem você se relaciona. E lembrando que todos nós possuímos os 5 traços de caráter. Todos nós temos um pouco de esquizoide, um pouco da oralidade, um pouco do psicopata, do masoquista e da rigidez, tá? Às vezes, nós temos o quê? 3 que se destacam mais e outros menos. Não é tão distribuído, digamos assim. Então, nós apresentamos aqui os 5 traços, então nós possuímos as características positivas e também possuímos os traumas, a dor, o estresse que se alojou nessa primeira fase da infância. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o último vídeo dessa série de apresentação dos traços de caráter. Sendo o último vídeo, eu queria falar também com você sobre o quê? Que todas essas dores, elas podem travar você, tá? Então você tem que prestar atenção de otimizar as características positivas dos traços de caráter
e cuidar dessas dores primárias, que nós chamamos de dores raiz. Então, nós todos temos uma dor primária, uma dor raiz. E não é uma, às vezes nós temos essas 5 dores. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor de nos sentirmos manipulados, como às vezes marionetes, ninguém gosta de ser enganado, né? De ser, lembra do psicopata que ele pode ser o enganador, mas ele também pode se sentir enganado, tá? A dor, né, da humilhação, do masoquista, a dor do rígido, que é a traição, ou se sentir deixado de lado, ou não escolhido, não escolhida, tá? Então, quando nós estamos uma dessas dores, ou essas dores estão mais evidentes na nossa vida, pode acontecer da gente se sentir paralisados, travados. E muitas vezes a gente não consegue sair ali dessa situação. E aí a gente precisa buscar o quê? Buscar ajuda terapêutica. Isso mesmo, ajuda de alguém que seja habilitado em fazer, vamos falar assim, esse aconselhamento, essa orientação, para que você possa lidar melhor com aquilo que está acontecendo. Seja um trauma da infância, da adolescência ou algo que seja circunstancial, algo que esteja acontecendo no momento da sua vida agora, que remete a algum gatilho que está lá no passado, tá bom? Muito bom! Então, Harion, lembra, dá um like, compartilha com seus amigos se você gostou desse conteúdo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui, que eu quero trazer mais conteúdos sobre esse assunto e outros assuntos do universo terapêutico. Harion, beijos, beijos!